convidado pelo pessoal que fazia essa área de TI, de tecnologia, envolvido com Softex, principalmente Cláudio Marinho e Silvio Mira, para dar um tempinho na pesquisa na universidade e atuar um pouco mais direcionado com o mercado, e me tornei presidente do ITEP. O ITEP é o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Tecnológico de Pernambuco, né? E a partir dali nós começamos a desenhar um projeto que aí eventualmente desagou no Porto Digital, mas um projeto de futuro para Pernambuco, que passava por construir um parque tecnológico bastante diferente, que por um conjunto de circunstâncias que já devem ser conhecidas de muita gente, né? Um conjunto de circunstâncias acabou vindo aqui para o bairro do Recife. E em 2000, quando o projeto foi efetivamente iniciado, eu deixei o ITEP e aí passei, junto com esse pessoal todo, né, várias pessoas envolvidas, a começar a implantação do Parque Tecnológico. E o momento do Porto Digital, quando eu conheci essas figuras fantásticas que eu mencionei, era um momento ainda bastante conceitual, bastante inovador, abordagem bastante inovadora, agressiva. Eu estava chegando de volta ao Brasil em um mestrado, tinha sido convidado para trabalhar num fundo de investimentos e eu estava de malas prontas, fiz um touchdown em Recife para rever a família, curtir um pouco os amigos e ia voltar a São Paulo. E aí, numa conversa com Silvio Meira, Cláudio Marinho, a Kleber Dantas, depois Fábio se incorporou nessa conversa lá na DDPE, eles me provocaram: olha, a gente está precisando de alguém que tenha um perfil que entenda de fundos de investimento, startups, etc. A gente está querendo montar uns fundos. E aí me convidaram e eu aceitei com muito prazer para assumir uma área na DDPE que tinha a responsabilidade de interagir com aquilo lá atrás que a gente estava chamando do modelo local de inovação, o Porto Digital, com o núcleo de gestão do Porto Digital, organização social, eu não sabia nem o que era aquilo. E eu topei o desafio, achei assim, as cabeças que estavam envolvidas eram fabulosas e eu comecei a interagir com o Porto Digital a partir daí, nesse momento, né, Fábio? Na sequência, eu conheci Chico à época era Softex. Chico era uma das cabeças mais inquietas que a gente tinha e tinha uma visão bem crítica de uma série de elementos que estavam postos, e eu fiquei muito surpreso com a diversidade de atores que a gente tinha aqui. Então tive a sorte de encontrar com essa turma, mas nesse sentido a gente foi se envolvendo e eu acabei trabalhando em outras áreas junto com o Fábio, com Sheila na época, e aí a interação com o Porto Digital cresceu muito, até que era 90% da minha agenda na DDPE era o Porto Digital. Quando o Fábio então decidiu tocar a vida, ele compreendeu naquele momento que ele tinha concluído a fase. Eu já estava também mais uma vez de malas prontas, ia voltar para os Estados Unidos, tinha uma proposta para voltar para o meu campo de trabalho. Foi quando o Cláudio Marinho me disse: olha, você não pode sair agora daqui de forma nenhuma, porque o Fábio tomou uma decisão. E foi concomitante, né? Foi muito interessante. O Fábio tomou uma decisão e a gente precisa de você, pelo menos nessa transição, para nos ajudar. Você tem aqui um nível de conhecimento grande do que está sendo feito, se integrou aqui com os outros paraibanos e o paulista Fábio, e a gente vai precisar da tua ajuda nessa fase de transição, de suporte, etc. Eu não tinha como negar. Ele disse: tudo bem, vai ser mais um desafio, só que dessa vez sentado na cadeira como diretor do Porto Digital. Foi convidado o Piercarlo, que não está hoje conosco aqui, mas um italiano que vinha também no mundo corporativo, né, Chico? Com uma visão global de mundo, e naquele momento o Conselho do Porto Digital entendeu que o perfil do Piercarlo era um perfil muito interessante para ampliar as conexões internacionais, dar caracterizar um pouco mais o Porto Digital como uma corporação, enfim. E eu entrei nessa equipe como camarada que tinha a memória dos fatos, sabia onde as cordas estavam todas, tinha participado dessa articulação com o governo, tinha os contatos certos, enfim.
E foi quando eu aceitei e me sentei aqui no Porto Digital como assessor de Pierre, na diretoria executiva do Porto. Em determinado momento, o Pierre entendeu também que tinha cumprido a missão dele. E como eu já estava envolvido com um ecossistema muito bem articulado com todos os atores envolvidos, e eu aceitei ficar então no lugar de presidente do Porto Digital naquele período. Valério fez realmente uma gênese muito interessante. A minha conexão com o Softex vem de um tempo em que o Softex, ao meu ver, a primeira iniciativa estruturada de endereçar alguma coisa da chamada nova economia, como se falava naquela época, economia de uma coisa nova que vinha da sociedade da informação. E aí a minha empresa, na ocasião, foi uma das 15, eu acho que eram 15 ou 16 empresas incubadas no Softex. A gente até nem chamava esse nome incubada, mas o Softex tinha um propósito de incubar uma quantidade generosa, e foram cerca de 15, empresas de desenvolvimento de software com potencial para exportação, já que o propósito do Softex, o X de Softex, que hoje quer dizer excelência, naquela época queria dizer exportação. A minha ligação com o Softex enquanto instituição vem daí. Nos anos 90, como eu falei, eu sempre alternei essas funções na gestão pública, na minha empresa e na universidade como professor. De maneira informal, fazia parte desse grande movimento que nos anos 90, em especial na segunda metade, com esses atores aqui que já foram mencionados por Fábio e Valério, pensavam de uma forma generosa sobre o futuro do nosso Estado. O que é que a gente poderia fazer para o Pernambuco, né? Essa era uma grande discussão. A primeira coisa que vinha sempre à cabeça precisamos criar coisas que retenham as pessoas aqui, que retenham os melhores talentos empreendedores, os melhores talentos técnicos e acadêmicos. Por quê? Porque numa economia decadente você tem uma fuga clássica, né? Dos melhores talentos vão embora. Criou-se o César, na sequência do Softex, cria-se o César, em 96, e assim vai. Nesse momento, eu fazia parte, de maneira mais atuante, como consultor do Softex e da CESPRO. Apoiei essas duas instituições no final dos anos 90, na elaboração dos seus respectivos planos estratégicos. Surge o Porto Digital, na sequência do que já foi dito aqui pelos dois. No momento da criação, 2000 até 2002, eu muito envolvido que estava com as atividades da minha empresa, tinha uma participação mais afetiva, né, pelas relações pessoais. Estive, digamos assim, no contexto da gênese do Porto Digital. Na fundação não estive envolvido diretamente. Em 2003, me parece, por aí, sou convidado para ser conselheiro e fico no Conselho do Porto até que Valério, recuperando uma informação aqui importante, me convida para apoiá-lo naquilo que ele identificava muito corretamente, a necessidade de ter um planejamento estratégico para o momento em que o Estado de Pernambuco vivia. Era um momento em que nos parecia que ia subir novamente, eram transições de governo, novos investimentos surgindo, BR-232, o Porto Digital, as coisas legais acontecendo, programa de interiorização. Então essas coisas pareciam ser, enfim, dar sinais de retomada da nossa trajetória. Havia esse fim de um ciclo em que o Valério já historiou muito bem. E aí, o Silvio Meira e Cláudio Marinho, mais uma vez, que estão por trás da mobilização dele e da minha, ou seja, são os dois caras que nos enganam todo o tempo, né? Dois paraibanos. Dois paraibanos, né? Então, isso é uma conspiração de paraibano. O Porto Digital, pode botar, é uma conspiração de paraibano. O Porto Digital quer reter os talentos de Pernambuco, mas continua importando os paraibanos. Isso é uma contradição de origem. E aí disseram, Chico, vem cá, tá bom, o momento é esse, Valério está findando um ciclo, entra um novo ciclo, o Estado de Pernambuco e o Porto Digital, e você que esteve à frente aí do plano estratégico, validado pelo Conselho de Administração, parcialmente implementado por Valério, você chega aqui e assume esse negócio.
E aí, enfim, eu tive que deixar então de lado a minha atividade empresarial, que eu fiz desde que me formei, no começo dos anos 80, e me dediquei a uma função de executivo aqui no Porto Digital desde 2007. Foi um momento muito interessante porque ele veio de um conjunto de iniciativas tanto quanto isoladas que a gente tinha na universidade, associado ao ITEP, associado ao Softex, e o Porto Digital começou a ser o elemento de aglutinação dessas iniciativas isoladas. Eu fico muito contente de poder ter participado desse começo, né? Fábio Silva não falou, talvez aí por alguma modéstia, né, dele, mas a concepção disso aqui vem de um conceito que está documentado numa publicação fundante, né, de autoria de Fábio, com mais algumas pessoas, mas Fábio coordenando esse trabalho. Então o Porto Digital foi para a prática com um modelo conceitual e funcionou, mas a partir de um certo momento você sente necessidade de ter estratégia, coisas mais claras, elementos mais definidos, que no primeiro momento é até impossível você, né, começar a dizer... No primeiro momento é fácil, né? Você tem que fazer funcionar. A estratégia, ela é quase a operação. A estratégia é botar de pé. Botar de pé. Eles têm sempre uma pergunta, que eu descobri que, aliás, é uma expressão mundial. Qual é o pó mágico, né? O que é que faz com que, no lugar periférico, o improvável ocorra? Porque o Porto Digital é o improvável, né? Aqui você diz assim, puxa, esse negócio nasceu no Recife, Pernambuco, estado... Bom, claro que não tem, é um conjunto de coisas, mas eu costumo destacar 7 pontos, vou mencionar aqui 3. Eu acho que a escolha do lugar foi fundamental, já falamos sobre isso. A questão da governança, muito equilibrada, num conceito muito próximo do que se chama da tríplice hélice, que gera isso que Valério falou, dessa autonomia. O Porto Digital se empoderou da capacidade de conexão e articulação. Tipo assim, pegou a bola, Didi fez na Copa do Mundo, pegou a bola e disse, né? E o terceiro ponto, para ficar nesses 3, é a questão é o modelo financeiro. E aí Valério tem uma contribuição muito grande. A sustentação financeira do Porto Digital. O Porto Digital busca o financiamento dos seus projetos, dos seus entregáveis, né? O delivery do Porto, as incubadoras, esses prédios, os programas de capacitação, etc. Fora, onde tem o dinheiro. O Brasil é uma federação distorcida, o dinheiro está lá fora, nós vamos buscar dinheiro lá fora. E a autossustentação do núcleo de gestão do Porto Digital, da equipe, a conta de luz, o telefone celular, o meu salário, a viagem que a gente precisa fazer, etc., com receitas próprias. Isso dá ao Porto Digital uma estabilidade que é incrível. 70%, o Porto Digital hoje, do ponto de vista do custeio, é autossustentável. A depender do mês, 88%, 90%, 94%, cai às vezes 100%, ou seja, a gente, apertando o parafuso um mês, a gente restaura o equilíbrio quanto ao custeio. O principal responsável por isto, a principal fonte de receita própria, recorrente para o Porto Digital, é um prédio emblemático, que é o prédio do velho Bandep, o Banco do Estado de Pernambuco, que este maluco brigou para que o governo do Estado cedesse ao Porto Digital uma carcaça, um cavalo de Troia. Aí eu lhe pergunto, Valério Veloso, a ousadia, o Matuto diz assim, quem bota o homem para frente é topada. Tu tinhas consciência de que o Bandep seria a base da sustentação financeira do NGPD quando aceitou aquela carcaça que gerava 0 de receita mês e 96 mil reais. Eu me lembro desse caboclo aqui dizendo, pô, recebemos o Bandep, eu tenho que pagar de manutenção, condomínio, luz, uma central de ar-condicionado que entregava 26 graus, para você ter ideia, a temperatura média é 26 graus, 96 mil reais por mês sem gerar um centavo. Pergunta, se hoje o Bandep é a nossa joia da coroa, a gente sem um Bandep não sobrevive, eu pergunto, Caboclo, qual era a tua leitura disso? Isso era claro ou foi uma intuição na linha da topada que bota o ombro pra frente? Boa. Quando surgiu a oportunidade, o banco devolver ao governo aquele prédio, etc., atores do governo, naturalmente, disseram, aqui eu vou botar minha secretaria, aqui eu vou botar aquilo, isso... E a gente olhava para aquele prédio e falou, poxa, na época, boa parte da discussão que a gente tinha lá no planejamento estratégico, né, Chico?
e tinha uma visão herdada já de Fábio, das âncoras do Porto Digital. Me lembro muito bem das discussões aqui do prédio de Marinha, do ITBC, né? Era a missão dada, missão cumprida. A gente tem que criar um estoque imobiliário que enderece renda, né? Patrimônio e renda, né? Para que a gente possa continuar financiando as atividades do núcleo de gestão. E uma dessas provocações, numa conversa com Cláudio Marinho mais uma vez, à época o Joaquim Falcão, me lembro na casa dele em Olinda, né? E Silvio Meira, e na época também o vice-governador de Pernambuco, Mendonça Filho, estavam todos reunidos, conversando sobre outros assuntos, e eu disse, olha, eu tenho uma ideia aqui, eu quero que vocês me ajudem a que o Porto negociar o prédio do Bandeira Porto Digital. E parou tudo naquela reunião, todo mundo, você é maluco, né? Isso aqui não tem que ser. Esse é o prédio certo para a estratégia que a gente tem de tentar dar sustentação ao Porto Digital, capacidade de financiar suas próprias atividades e, eventualmente, conseguir alavancar novos investimentos. E como havia uma disputa muito grande sobre esse imóvel, nós tínhamos que tomar a frente e depois a gente resolve o problema. Conseguimos superar aí as brigas, a Secretaria de Administração, todo mundo queria um imóvel. No final do dia, o Porto Digital foi bem sucedido na negociação e recebeu aquele prédio sem nenhum tostão. Toma, é seu, agora é seu problema. Aí vem a veia do empreendedor, diz, olha, isso hoje é um problema grande, mas vai ser uma grande solução lá na frente. Vamos ver como a gente vai criar isso. Porque no dia que o prédio voltou, eu fui bater lá na porta dele e disse, olha, eu preciso de 3 meses aqui que você me banque. Mas eu não tenho nada com o Porto Digital. Eu disse, precisamente, você precisa ter. O Porto Digital é o novo, etc. E eles nos ajudaram, a gente mais ou menos estabilizou aquilo ali. Só que o prédio tinha tudo para fazer, tudo. Era um prédio de 40 anos, se não me engano, na época, 30 anos. O condicionado não funcionava, a primeira empresa que a gente trouxe para lá foi logo a IBM. Aí a cabeça do empreendedor maluco, vai para lá que é o melhor lugar de Recife. O cara chegou, pô, o ar-condicionado funciona. Um elevador, a confusão, mas era necessidade de empreender. E eu entendo que foi uma aposta certa. É um ativo extremamente valioso, ele é emblemático. É fundamental, por N razões, pelos aspectos simbólicos e práticos. Prático, hoje, 70% dia a dia, do custeio do Porto vem dali. Depois que isso veio para o Porto Digital, sob concessão, né, Chico? Olha o que tinha de secretaria querendo assumir aquele prédio e se encaixar no primeiro andar, e no segundo e no terceiro. Houve uma transição de governo e era um estranho no ninho. Mas foram uns 6 meses onde eu sentei praça na frente do prédio e disse, aqui ninguém entra. Vamos dar um jeito. E sentamos praça. Muito bem. A gente está contando essa história para o futuro. Não desistam. Não desistam. É o exemplo da perseverança. Ele vai se ressignificando. E aí a minha percepção aqui, mais de presente e futuro, o Porto Digital está condenado não só a diversificar o seu range de atividades, todas aquelas que tenham, e praticamente todas hoje têm, as tecnologias de informação como lastro, e se buscar conexão com os outros segmentos produtivos da economia do Estado e da economia global. Quer dizer, também falar da economia do Estado hoje é da economia global. A gente tem que estar nesse momento. Então, a conexão do Porto Digital, criatividade, tecnologia de informação com as cadeias produtivas parece uma das coisas que a gente vai navegar pelo futuro próximo. E se a gente olhar na perspectiva da memória do futuro, quer dizer, do passado para chegar no futuro, um dos primeiros projetos do ITEP, que o Porto Digital estava inserido porque ele fazia parte de um desenho de uma política, né, de desenvolvimento do Estado, olhava para diversos setores. Então, vamos focalizar numa integração, numa rede. Só que, como o Chico falou, quer dizer, a coisa que estava tão decadente que você não tinha rede, você não tinha o que colocar na rede. A área de TI talvez fosse a única que pudesse oferecer determinados elementos de gênesis para esse processo. E aí, a partir daí, lógico, tem um conjunto de outras coisas que aconteceram. Quer dizer, a própria reindustrialização do Estado, né, ela faz com que outros setores que naquele momento não podiam integrar, eles não geravam uma demanda capaz de estimular um polo de inovação. Essa demanda teve que vir de outros lugares. Eu acho que
isso mudou muito, né? Essa integração com outras cadeias que hoje a gente consegue até produzir as novas cadeias, né? A própria aproximação que há um tempo atrás aí a gente começou a fazer no César com a área de biologia, com a área de genética, com a área de coisas que parecem ser muito diferentes de TI, mas não são diferentes. Elas têm uma correlação, uma relação muito forte. Eu acho que isso tem no Porto Digital, na ideia, talvez não só no Porto Digital enquanto elemento físico, mas no próprio conceito da articulação de redes, né, de capacitação da conversa em redes, que era, pelo menos quando cheguei aqui, né, começo da década de 90, era muito pequena, né, no estado entre setores, né, era muito setorizado e essa gênesis dessa conversa em rede, dessa capacidade de você integrar e aí a partir da junção de setores você criar coisas novas, ela tem o Porto Digital como um elemento muito, muito importante de fazer acontecer. Apesar da gente não precisar ficar relembrando a história, mas é importante porque quando a gente está falando, né, agora, esse momento aqui, ele reedita uma necessidade das demandas sofisticadas. Tudo bem, tem demanda global sofisticada, mas a demanda local sofisticada, o cara que, né, é o primeiro teste de conceito, é o lugar onde a gente pode ter interações, né, que são permitidas por lugares como esse aqui, né, esse laboratório deve ser um laboratório rico em interações. Esses lugares, eles precisam ser locais. Por mais globalizada que seja a economia, uma parte considerável associada à inovação, ela acontece fisicamente num determinado canto, num determinado encontro, numa serendipity, né? Num negócio que acontece porque, os meninos estão aí andando pela rua e eu acho que esse papel é... Fábio, você tocou num componente que é tão importante aqui para a gente, no conceito fundante de um ecossistema, que é a sinergia. Eu me lembro, Valério, que a gente falava muito sobre isso, sobre a necessidade de ter modelos de sinergia. E até dizendo assim, puxa, a gente vai na universidade e ainda está devendo a construção de um modelo teórico e a monetização da sinergia. Você inaugurou na discussão um paradigma novo. Olha, Valério, a gente tem que competir e cooperar. Eu disse, pô, Chico, como é isso? Era um conceito muito, muito em voga, que era importante. E como isso é que aqui é vivenciado isso? muito intensamente. Zé Cláudio, no vídeo dos 15 anos do Porto Digital, deu um depoimento. Zé Cláudio é um dos nossos decanos, né? A Procenge é uma empresa que tem 46 anos, né, de atividade ininterrupta e sempre inovando, né? Isso aqui é uma característica bacana. Zé Cláudio dá um depoimento, e é uma frase tão boa que eu digo que é minha. Eu já roubei, eu assumo aqui o crime. Ele diz assim, tá no Porto Digital é como fazer um intercâmbio todos os dias. Fábio traz a palavra mágica, serendipity. Quer dizer, essa escolha, Fábio, que foi feita no início do Porto Digital e que depois, passados os anos, virou hoje um paradigma de que os ambientes de inovação, as chamadas áreas de inovação, que são conceitos novos que estão sendo trabalhados como estágios mais avançados dos tradicionais parques tecnológicos, eles buscam um reencontro com a urbanidade, com a cidade real, onde as pessoas moram, vivem, transitam, habitam, choram, sofrem, se divertem, vivem, têm vida. Isso é uma coisa muito importante. Hoje é muito claro, e aí se diz, puxa, o Porto Digital foi pioneiro. Claro, tinha muito de intuição, muito de sensibilidade e menos de experiência prática, porque não era abundante a oferta de parques tecnológicos similares ao Porto, ao contrário. Ao contrário, quando o Porto foi criado, por certo, alguma coisa como 60% ou mais dos parques tecnológicos são condominiais, universitários ou muito próximos. Quando o Porto foi criado, todos eram, né? Porque você não tinha... algumas experiências então, você mais isoladas. Mais isoladas, o que prevalecia era esse modelo. E o que é que você extrai, né, de estar num território urbano? Você extrai cooperação, você extrai sinergia, esses encontros cotidianos, o elevador, ir para um café, almoçar junto, caminhar nas calçadas, esse intercâmbio todos os dias. Isso é tão rico que faz a diferença. Num certo sentido, Fábio, não sei se vocês estão de acordo, mas eu acho que o que a gente fez em algum momento, sem nenhuma clareza do que estava fazendo, e hoje, com alguma clareza,
é trabalhar basicamente para criar as melhores condições para atrair e reter os melhores talentos empreendedores e os melhores talentos técnicos. As empresas vêm atrás. Essa é uma característica dessa nova economia. Olhando para o futuro, nós temos essa competência, essa capacidade de criar coisas novas, mais rápidas, inovar por dentro, como o Chico falou, com muito menos dores do que foi no passado, né? Então é importante recuperar isso, esse jeito de negociar, essa forma de articular que o Porto Digital foi criando e foi crescendo com ele e é expresso nas suas lideranças naturalmente. Eu às vezes me pergunto o que eu estou fazendo aqui, né? Que são dois economistas que entendem muito mais dessas coisas do que eu, mas aí eu tenho que apostar na loucura controlada de Silvio Meira e Cláudio Marinho de ter me chamado para trabalhar nesse negócio no começo, né? Mas aí, como eu não sabia nada dessas coisas, eu sabia muito pouco, eu tinha participado de algumas formações na Europa, de parques tecnológicos, eu falei, pô, estou nesse negócio do Porto Digital, eu vou procurar especializações, né, competências fora daqui. Fui para numa das conversas, eu acabei me encontrando com o presidente do então Parque Tecnológico lá de Málaga. E ele veio aqui. Continua. O Porto Digital continua, ele continua lá, né? Ele veio para cá. Felipe Romera. Felipe Romera, grande cara. Ele veio para cá, viu o Porto Digital e ele falou, olha, vou lhe dizer uma coisa importante para um parque tecnológico qualquer, mas para esse aqui em particular, está vindo na minha cabeça assim, que a primeira coisa mais importante que esse lugar precisa ter é animação. Você pode fazer o que você quiser do ponto de vista de gestão, mas se você não animar o ambiente, né? Se você não fizer as empresas e principalmente as pessoas das empresas se encontrarem, conversarem, etc., você vai ter mais um conjunto de empresas localizadas no lugar da cidade. Aí a gente fez, né? Na época, eu, Marcos Suassuna e Sheila Maciel, que era diretora executiva do Porto Digital na época. Que carregava o piano. Que você pegou, né? Quer dizer, logo depois que eu saí e Sheila saímos, o piano ficou na sua mão. Então, Sheila, nós fomos para Málaga. E lá foi um curso de imersão, foi uma semana da gente aprender a animar coisas. Ah, tudo bem, a gente viu finança de parque tecnológico, ficou lá com Sheila, né? Porque eu não entendo desses negócios. A gente viu outras coisas de gestão, mas a história toda mais rica do processo era quando a gente ia no dia a dia do almoço, do jantar, ia tomar vinho, lá os caras tomam vinho empurrado, né, na Espanha, ia tomar vinho com os empresários que estavam conversando sobre coisa que não tinha nada a ver, e criando aí então as inovações nas ausências, né? As pessoas fizeram muita diferença, que faz com que coisas como o Porto Digital, na minha opinião, já me perguntaram isso sobre o César. Dá para reproduzir o César em algum lugar? Minha resposta é não. Dá para reproduzir o Porto Digital em algum lugar? Também não. Você pode construir coisa parecida. A gente está centrado nos non-tradable goods. Isso aqui porque o que vai acontecer? Quando é que você vai reunir de novo as condições e o conjunto de pessoas que trabalharam naquelas condições para construir o novo? Então, para o futuro, veja, quer construir alguma coisa parecida? Pense nas pessoas, mas nunca vai ser igual. Não tem receita de bolo para o futuro de coisas como essa que a gente faz aqui. Eu acho que, olhando também para o futuro, né, eu ficaria extremamente feliz assim, de ver um dia uma repopulação de habitações no bairro do Recife. Esse para mim é o grande desafio do futuro. By the book. Se você disser, porque isso aqui não é uma área de inovação completa. Exatamente. É sofisticadíssimo o Porto Digital, a gente conhece o mundo afora, todos aqui já viajamos muito. É certo que o Porto Digital se destaca e se diferencia por mérito, por tudo que é. Mas tem um ponto em que existe uma grande lacuna. O Porto Digital não será considerado uma área de inovação completa, plena e de referência máxima enquanto não tiver gente morando aqui. Vê que isso é uma corrida de bastão, né? É de longo curso, como o Fábio chamou a atenção. Não é um projeto que tenha começo, meio e fim. Não é uma coisa para acabar, não vai acabar nunca. Pode acabar um dia, vai ser uma outra coisa que a gente, olhando para trás, diga, puxa, isso é tão diferente do que era há 20, 30, 40 anos, mas é uma coisa que está sempre andando e as pessoas vão os projetos vão se transmutando, né? As ideias vão gerando coisas novas. Tem uma
a gente está se encaminhando para o fim desse bate-papo gostoso, né? Essa conversa maravilhosa. Se me perguntassem, Valério, qual foi o maior problema que você teve no período que você estava no Porto Digital, pré-Porto Digital, lá dentro de pé? Não foi o Bandep, não foi o orçamento do Porto, não foi a negociação com os stakeholders. Foi um elemento tangível chamado porco digital. Eu não podia deixar passar isso. Tinha um comunista infiltrado no Porto Digital, que tinha uma empresa em Casa Forte. E aí, certo dia, nós estávamos aqui no carnaval do Porto Digital, o Cláudio Marinho me liga, você tem que resolver um problema. Isso foi que houve. Um maluco do Chico Saboia, com a irreverência dele aqui, tá me criticando, criou um porco digital em Casa Forte, vai lá e derruba esse Cláudio. Mas Chico é assim, não, isso é um assinte, fulano já me ligou, ele tá desfilando com um porco digital, com todo respeito, ele defeca softwares e isso tem uma mensagem. E o negócio foi criando corpo, o vice-governador me ligou, aí o secretário de planejamento à época, Raulzinho, mas tanta gente me ligou, disse, Chico, vai sair que horas o porco? Rapaz, vai sair agora. Eu tô chegando, guarda a minha cerveja. E a solução foi ser fotografado do lado do Chico com um porco digital em cada foto. A contrapartida, agora você vai ter que pôr digital, esqueça, e vai lá pro prédio. Aí ele veio. Então, foi o maior problema. Foi um porquinho digital, mas a gente conseguiu trazer Chico. Eu disse, Cláudio, fica tranquilo, que eu vou trazer Chico. Eu estava no meio de um seminário em Brasília para um grande cliente da minha empresa. Existia realmente um paradoxo, porque eu era conselheiro na época e a empresa não estava aqui no Porto Digital. Não por nenhuma desconfiança, obviamente, do Porto, ao contrário, mas porque a empresa tinha crescido, a gente tinha alugado uma casa muito grande, tinha feito um investimento enorme. Aí alguém diz, olha, eu, no meio da palestra, diz, você tem que atender o telefone. Eu falei, como assim? Não, pega quem é. Daqui a pouco uma outra pessoa, você vai ter que ir. E era uma coisa tão grave, era do governo do estado. Eu falei, caramba, deve ser uma coisa assim, de uma gravidade tremenda. Pedi desculpa no meio de uma palestra para sair. É Cláudio Marinho. Cláudio Marinho é um sujeito muito ameno, né, e consensual, muito afável. Chico, nós estamos com um problema. E eu disse, qual é o problema, Cláudio? Eu estou aqui no meio disso, eu vou voltar para mim. Não, você vai ouvir. Eu falei, caramba, Cláudio Marinho assim, severo, eu nunca vi esse lado de Cláudio Marinho. O porco digital. Eu disse, Cláudio, peraí, deixa eu te ligar, volta mesmo. Aí terminei. Olha, eu nunca levei um puxão de orelha tão grande. Isso não se faz, porque o porco digital, ele psicografava uma alma muito cebosa, que escrevia, aliás, o seu nome era Valério Ceboso, que escrevia um manifesto. Então, todos os anos, o porco tinha um manifesto. E o manifesto era de uma irreverência tremenda. Aí pegava os personagens de governo, da política, né, do Porto e fazia. Eu não sei o que é que ele quis sobrar para Fábio Silva. Eu me recordo que Pierre Carlo era objeto, Valério, Cláudio Marinho, o governador Jair Vasconcelos. O governador Jair Vasconcelos era muito bem aquinhoado pelas sátiras do... Mas esse representa um ativo intangível que mostra assim, a qualidade das conexões que o Porto Digital foi criando entre pessoas chaves. Então, no final, eu me lembro demais, eu soube aqui que você vai para o Porto Digital, Valério, Cláudio Marinho, e como o Chico disse, Cláudio nunca alterou a voz. Eu disse, estou indo para resolver lá o problema. Eu disse, vá, toquei, estou aguardando. E aí, a assessora de imprensa dele na época mostrou uma foto lá no jornal, estava abraçado com o Chico, tinha tomado uma cerveja, você nem se lembra. Como é isso? Você sai no jornal e diz, Chico, vai para o Porto Digital, conquistei, viu? Pode ficar tranquilo. Ganhou um pouco e ganhamos Chico. A empresa e o porco, a gente veio para cá de Então eu disse, Cláudio, bandeira branca, tá tudo certo. E aí, o porco digital, ele representa muita coisa, né? Foi a apropriação final do território.